Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do TDM, Tech for Decision Makers, que é o podcast da Zalp, que reúne líderes de tecnologia para falar um pouquinho dos assuntos que a gente gosta, que a gente ama, na verdade. E hoje a gente tem na mesa três pessoas totalmente ligadas à tecnologia: Diogo, CTO da Log, e Thiago Soldá, COO da Zalp. E eu vou pedir, obviamente, para que vocês se apresentem, porque senão vai ser muito difícil, o currículo muito extenso e complexo, Que né? isso. Então, peço a gentileza que comecem aí e a gente já discorre o papo sobre tecnologia. Falou, Legal. Diogo. Meu nome é Diogo, eu me graduei em 2012 como com redes de computadores. Eu nem sei se hoje ainda existe esse curso. Entrei no mercado em 2008, né? Desde 2008 eu estou até hoje nessa aventura de trabalhar com tecnologia, que a cada ano é uma coisa completamente diferente. Eu comecei minha carreira com um background de infraestrutura, foco muito grande em infraestrutura, em mundo livre, né, open source, Linux, me especializei, fiz certificações. Ao longo da minha carreira, eu fui migrando um pouco o meu foco de infraestrutura para engenharia de software. Passei por empresas super conhecidas do mercado, como Azul, companhia de seguros, como OLX, como Olist. Hoje eu estou na Log, trabalhando no mercado de logística há 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Nunca me imaginei trabalhando no universo de logística, né? É muito diferente das experiências tradicionais que eu tive nas outras empresas, eram empresas muito mais focadas em tecnologia. Aqui na Log a gente costuma brincar que tecnologia tem o papel de alavancar o negócio, né? Então é Perfeito. uma experiência muito diferente e linda para mim, muito legal, porque no final das contas eu consigo ser uma pessoa de tecnologia e negócio ao mesmo tempo, porque não tem como desassociar uma coisa da outra, principalmente no mercado de logística. Ao longo da minha carreira, eu fiz grandes sistemas voltados para resolver problemas de infraestrutura, e aí foi logo assim que começou a nascer a ideia de platform engineering, com abstrações, com aumento de eficiência. Eu sempre fui muito focado com eficiência, produtividade, entrega, redução de carga cognitiva nos times de engenharia para entregar valor, enfim, sempre fui muito focado com performance, com qualidade. Hoje estou aqui liderando uma grande estrutura com um time enorme, fazendo um trabalho que não dá nem para dizer que é um trabalho, né? É um prazer fazer esse trabalho que eu faço todo dia. Enfim, é um pouco da minha carreira. Viu como foi bom tu falar da própria carreira? Quanto tempo demoraria? E eu não sei se tu conseguiria, Não, não sendo tem bem como. sério. Na verdade, eu não sei se eu consigo agora falar um pouco da minha carreira depois desse Pode relato ser. aqui. Mas vamos tentar, vamos lá. Pessoal, sou o Thiago Soldá, então, CEO das Alp Digital. Completei há algumas semanas atrás 10 anos de empresa. Então, são 25 anos de carreira, 26 na verdade. A minha formação é na área de desenvolvimento de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, e eu acho que toda essa carreira, embora já um tanto longa, né, e a barba branca, alguns fios de cabelo branco entregam a idade aqui, ela sempre foi muito de trabalhos de longo prazo, né, sempre focando, ah, pelo menos do lado da consultoria, né, trabalhando ali do lado de empresas como a Zalp, como a gente pode ser especialista nos negócios dos nossos clientes, né? Então, acho que o nosso desafio, enquanto um prestador de serviço dentro de uma área que está mutando literalmente todos os dias, né, e se adaptando todos os dias, é como que a gente pode realmente captar a tendência e trazer soluções customizadas e que sejam aderentes, né, à realidade de cada cenário. A gente hoje aqui vai estar falando de logística, mas temos clientes da área automotiva, aeroespacial, parte mobilidade vertical. Então, assim, é complexo, mas ao mesmo tempo tem uma parte que eu acho que a gente se alinha aqui, que é extremamente prazeroso, né? Acordar todo dia e pensar como é que a gente pode impulsionar o negócio dos nossos clientes, no caso do Diogo, como é que ele pode impulsionar o negócio da Log, né? Através da tecnologia da informação. Então, bem ansioso para o bate-papo aqui, Renan, porque acho que vai dar para trocar bastante figurinha aí sobre o nosso mercado. Sem dúvida. Joe, quero começar contigo então. Eu quero te perguntar, quando tu chegou na Log para esse desafio novo, o que que tu enxergou, visualizou desafios tecnológicos? O que que faz o Diogo acordar, né, e como tu falou, né, e ter esse prazer que nós temos de trabalhar com a nossa área, realmente nós somos apaixonados de trabalhar com a nossa área. O que que são esses motivos para a gente começar o papo? Antes, obviamente, de entrar em AI,
que a gente vai entrar, sem dúvida, aqui, porque depois que a gente Será? entrar, não tem mais volta. Será? Não, não tem como. Não tem Não tem como fazer um podcast hoje e não falar de AI. Mas depois que a gente entra, não tem mais volta. Então, vamos fazer esse contexto antes Legal. de desafios do Diogo na Log e do Soldar também, na visão de prestador de serviço também nas Alp. Legal. Perfeito. Quando eu entrei na Log, cerca de 2 anos atrás, eu praticamente eu entendo que foi um reset na minha carreira, né, porque é tudo tão diferente e tão específico, que no final das contas, eu tive que reaprender a trabalhar praticamente. Interessante. Porque eu me deparei com um ramo de atuação que existe uma complexidade inerente do ramo. E eu sempre fui a pessoa que a vida inteira falou coisas do tipo: "Ah, não existe nada complexo, a gente aqui complica as coisas e tal". E aí eu me deparo com um ramo que, por natureza, é complexo, tem muitas questões de legislação, o Brasil é um país de dimensões continentais, enfim, é um ramo de fato complexo. E quando eu entrei, eu fui exposto às minhas próprias crenças, né, então eu tive que lutar contra as coisas que ao longo da vida as verdades que eu fui criando ao longo da vida, né. Então, eu tive um choque muito grande ao identificar e enxergar que de fato era algo que demandava um conhecimento e um aprofundamento muito grande. Então, diferente do que talvez seja para algumas empresas o papel do CTO, do diretor ou do gerente, numa empresa de logística, a gente precisa entender no mínimo do detalhe. Obviamente, eu não estou codando no meu dia a dia, mas eu preciso saber codar para conseguir fazer o meu trabalho, para conseguir conduzir meu time de tecnologia da melhor forma possível. Então, no final das contas, eu preciso entender muito de negócio, eu preciso entender muito de tecnologia e eu preciso conectar essas duas coisas muito bem. Então, repara que eu estou falando sempre coisas com intensidade, né? Porque de fato a logística me impõe essa necessidade de ir para esses extremos, porque é um business de uma competitividade alta, é um business de margem pequena e é um business que é um business de escala. Então eu preciso ser de fato um facilitador para o negócio escalar, para eu aproveitar o volume que eu tenho, porque no final das contas, se eu tenho, sei lá, vamos supor, eu estou preparado para uma operação que tem um volume X. Eu já paguei aquele volume X, eu tenho armazéns, eu tenho centros de distribuições, eu tenho sites, eu tenho um monte de questões para operar aquele volume X, que se eu tiver um volume 2 vezes menor do que aquele volume X, aquele custo ele já existe. Então eu preciso obrigatoriamente fazer aquele volume acontecer. É por isso que a gente chama aqui de business de volume, né? Eu preciso fazer o negócio escalar. Então, quando eu entrei na Log e me deparei com esse cenário, eu falei: caraca, é um desafio grande, é uma complexidade grande inerente do negócio, e tocar esse time inteiro que é super heterogêneo, né? Tem diversas nuances diferentes, perfis diferentes, contextos diferentes e pessoas diferentes, né, misturadas no mesmo negócio. Eu falo: "Putz, eu preciso fazer isso funcionar", e essa complexidade, ela me faz, pelo menos eu vejo desse jeito, né, ela traz uma beleza em cima do todo, que eu falo: "Cara, esse é o desafio que eu quero para mim". Legal. Porque depois de um tempo eu vou olhar para trás e falar assim: "Putz, caramba, entrei no eu estava com medo quando eu entrei, eu estava com aquele frio na barriga, mas fomos, encaramos, vencemos, viramos o jogo e agora eu tô aqui olhando para trás e falando: 'Putz, olha que legal a história que eu construí ao longo desse caminho'". Então, Sem dúvida. foi assim que eu me senti quando eu cheguei na Log há 2 anos atrás. Soldato, compartilha dessa visão, compartilhada pelo Diogo, né? Que as pessoas, os profissionais precisam entender de business e tecnologia ao mesmo tempo. As Alp compartilha disso? Cara, eu acho que se a gente não compartilhar com essa visão, a gente está fadado ao fracasso, na verdade, dentro do mercado que a gente atua, né? Porque, falando um pouco do prisma aqui do fornecedor, do prestador de serviço, né? Por mais que a gente saiba que aquilo que a gente faz no nosso dia a dia não é commodity, está longe de ser commodity, o mercado, de uma maneira geral, quando a gente fala, vamos pegar o case aqui de logística, né? Que ele é pressionado por preço, a gente está falando em volume, automaticamente a pressão do preço que eles recebem, isso aí rollouta Pra cadeia, para a como cadeia um de uma todo. maneira geral. É. Então a gente precisa estar muito bem posicionado em fazer a diferença nesse dia a dia, trazendo o quê? Conhecimento de negócio, case de mercado, pesquisa e desenvolvimento, ou seja,
poder navegar em tópicos que talvez pela pressão do mercado os nossos clientes acabem não navegando. Eu acho que é aí que tu traz um diferencial muito grande para o jogo, porque fora a paixão em si, né, de fazer as coisas, de acordar todo dia, que nem a gente comentou, e ter a vontade de fazer algo diferente, né, tem muito a questão de, cara, que tipo de ação, ou que tipo de movimento certeiro vai trazer impacto para o business e vai fazer diferença. E aí, quando a gente fala em mercados extremamente competitivos, como é o caso de logística, cara, centavos faz diferença, né? Uma otimização de um cálculo de frete, uma nova rotina, uma inteligência, uma ferramenta que daqui a pouco se integra no ecossistema, que não tenho dúvida que deve ser extremamente complexo, e imagino que a gente cubra isso aí, mas, cara, acho que é ali que a consultoria, né, como as Alp, como outros players de mercado podem agregar muito valor, Renan. Diogo, nós, num papo anterior, nós falamos sobre complexidade, por exemplo, do ambiente de vocês, né? Então, como uma empresa de logística com um core tecnológico, né? Integrações, o assunto integrações, como vocês lidam, é um problema, é um desafio, né? Como é que para o Diogo e seus times lidarem com isso? Legal, essa pergunta ela é icônica, né? Porque no final das contas tudo começa no mundo de logística, tudo começa a partir da integração de um pacote, né? Na verdade começa antes na cotação, mas vamos passar essa parte da cotação. A integração ela já começa ali a sua natureza complexa, porque hoje, se a gente for parar para pensar em sistemas ultramodernos, integrações entre esses sistemas, basicamente vai ser o quê? Duas APIs se falando, se comunicando, duas APIs que têm contratos bem estabelecidos, que têm campos bem definidos, e você tem todo aquele cuidado de observabilidade e operação em cima daquela comunicação daquelas APIs. Se fosse só isso, seria lindo. Mas dentro do universo de logística, algumas coisas, isso não é na log, né? No mercado inteiro. Algumas coisas não se digitalizaram. Por exemplo, fluxos de integrações que existem hoje são pelos chamados arquivos de EDI. Você imagina ali, eu faço sempre um paralelo com os arquivos de KNAB de banco, né? Tem um layout específico, um formato específico, a forma de enviar, de transacionar, tudo diferente. Então tem os arquivos de EDI que a gente usa para fazer integração, eventualmente tem arquivos CSV, tem clientes que usam arquivos CSV com um formato específico daquele cliente. Então, você faz você pega essas possibilidades e multiplica pela quantidade de clientes e as variações que cada cliente pode eventualmente precisar ou querer fazer, e aí você vai ter uma cardinalidade altíssima. No final das contas, isso tudo já traz uma complexidade grande para um fluxo de entrada, que é onde os pacotes chegam para, quer dizer, chegam logicamente para a gente, né? A partir do momento que a gente tem todas essas informações, aí sim o pacote vai chegar fisicamente para a gente. Mas você vê, no início, primeira etapa do fluxo, bem no início da cadeia, eu já tenho uma complexidade grande para ter que lidar com todas essas particularidades desse mercado, que não é só para uma empresa ou para duas empresas, é do mercado. Então, quando eu penso inclusive em expansão, modelo e tudo mais, eu tenho que ter capacidade para conseguir fornecer isso como serviço para qualquer tipo de cliente com qualquer flavor diferente, né? Então, integração é um tema super crítico, complexo e que é o início de tudo. Se eu não tenho uma boa entrada nesse funil, eu certamente não vou ter o que operar. Então não adianta ter uma operação linda, maravilhosa, se eu não estou conseguindo tratar a primeira camada do fluxo, que é a entrada lógica de pacote. Até porque no mercado competitivo desse, se tu não tiver flexibilidade de integração, tu morre, né? Tu Exatamente. não vai existir daqui a um ano, né? Porque vai vir um player novo, vai vir algo mais competitivo. Então, integração acho que deve ser um dos mantras, né, dentro da log ali no dia a dia, né? Até para o pessoal de casa entender, a gente está falando de 4, 5, 10 integrações e que tipo, Diego? A gente tem hoje, só de plataformas que a gente integra, a gente tem mais de 40. Só. Você pensa que cada plataforma você vai ter N sellers diferentes, né? E aí cada seller vai ter N pacotes. Então, cada dimensãozinha nova que eu adiciono já multiplica, é exponencial, né? Já aumenta bastante a cardinalidade dessa combinação. No final das contas, eu tenho mais de 40 plataformas e eu tenho 3 ou 4
tipos diferentes de integrações. Então, multiplica tudo isso, você vê o nível da complexidade que a gente tem. Certo. Chegou o momento, mas a gente vai ter que entrar no assunto de AI. Nós já combinamos antes do episódio, nós não falaremos sobre vibe coding, então a gente vai Ok, pular essa parte, tá? ok. Mas já começando por ti, Soldar, né? Como Boa. que tu tem visualizado AI como aliado às empresas nesse momento, né? Vamos falar de indústria, vamos falar de a nível corporativo, como que a AI tem sido aliada na tua visão. Perfeito. Eu conversava com o Diogo até ali nos bastidores, antes da gente partir para a gravação aqui, sobre como as diferentes indústrias estão enxergando de formas diferentes e como cada cliente, dentro da sua maneira de adotar a tecnologia ou de se posicionar, está em níveis de maturidade diferente, né? Agora a gente vê padrões, né? Basicamente está todo mundo preocupado em como fazer a adoção, de como extrair. Acho que se a gente fosse fazer aquele business bingo, né, onde a gente marcaria quais são as palavras que aparecem, né? Certamente eficiência operacional, ganho de produtividade, escala, né? Ciclo de desenvolvimento de software mais inteligente, utilização de agentes, swarm coding. Então, são palavras que tu acaba recorrentemente conversando, né, com os tomadores de decisão e em diferentes níveis, todas as empresas já estão utilizando. Então, assim, é, já faz muito tempo que a gente saiu de uma febre ou de uma potencial tendência para uma realidade onde cada vez mais o retorno do investimento daquilo que está sendo feito está sendo medido já. E aí, indiferente da gente como parceiro ou da indústria atuando, pega caso de logística aqui, a implantação está muito atrelada. Cara, aonde vale a pena, aonde não vale a pena, qual é o retorno do investimento, porque a gente vê muito desperdício também no mercado, do ponto de vista de investimento em tooling, tokenização, etc e tal, a galera consumindo, derretendo o servidor mundo afora, mas a troco do quê? Né? Para fazer vibe coding sem muito fundamento. Então, acho que quando eu trago para o nosso lado, o nosso papel é ajudar a orientar, ajudar a definir ou se encaixar numa estratégia mais madura ou ajudar na definição da estratégia. Quando a gente olha para o lado da indústria, olha do lado da logística, é todos os use cases que estão sendo criados que realmente tragam algum tipo de ganho operacional, de produtividade, enfim, né? Porque no final do dia a tecnologia tem custo também, ela não é gratuita, né? Então essa medição ela é importante, fundamental, vamos dizer assim, né? Para que no ano seguinte o orçamento cresça e que lá o CFO continue aprovando pacotes de dinheiro, como a gente fala, para continuar investindo na questão de inteligência artificial. Diogo, no mercado, agora falando antes de entrar para dentro da log, né? Como que a AI, né, que barulho ela tem causado no mercado de logística e eu vou receber meu pacote mais rápido, não? Eu costumo dizer que a logística, né, as empresas de logística, falando aqui para a nossa área, né, contextualizando, trazendo para o nosso dia a dia, é como se fosse o backup, que você só lembra dele quando você precisa e não tem. A empresa de logística, ela passa um pouco por algo semelhante, né, que é, você só presta atenção na empresa de logística quando o teu pacote não chega no tempo ou quando ele não chega. Porque se ele chegar no tempo, vier certinho, você não sabe nem quem entregou. Tens um ponto. Então, no final das contas, e se eu fosse fazer uma tradução do que deveria ser a materialização dessa exploração de IA dentro do mundo de logística, deveria ser as pessoas não se preocupando com a empresa de logística. Boa. Ou seja, o seu Interessante. pacote chegou no dia certo, ele chegou, atendeu as expectativas e você, enquanto recebedor, tá ok. O cliente, o que é o nosso cliente, que foi de onde você comprou, também tá ok, tá gostando do nosso trabalho, você tá gostando do nosso trabalho. Então, no final das contas, eu preciso arrumar uma forma de fazer com que essa tal dessa eficiência para o mundo de logística, usando IA, se traduza em entregar a tempo o pacote para o recebedor. É isso. Assim, tem uma coisa que, extrapolando um pouco essa ideia da IA para a tecnologia, eu falei no início, né? A gente se posiciona como um habilitador e um facilitador do negócio, né? Falar de IA dentro do universo de tecnologia
para a gente é relativamente simples, apesar de ser algo que está mudando o tempo inteiro Claro. e que a gente está descobrindo coisas novas o tempo inteiro. Ok, mas ainda assim é a nossa área de atuação, a nossa expertise. Mas eu posiciono a minha estrutura, meu time interno dentro da Log, de fato como protagonista do tema para, não só para a tecnologia, mas para as áreas internas também. Então, por exemplo, eu tenho hoje frentes de IA, tem várias frentes de IA diferentes, né? Porque no final das contas você vai ver, tecnologia vai usar de um jeito, o financeiro vai usar de outro, o time de operação e planejamento vai usar de outro, o RH vai usar de outro. E no final das contas, você não vai conseguir botar uma ferramenta para todo mundo usar. Não vai funcionar. A coisa que vai funcionar bem numa, não funciona bem na outra, e são os perfis de pessoas diferentes, de times diferentes. Então, para a tecnologia, eu tenho uma abordagem. A gente está seguindo e a gente vai explorar essas abordagens aqui, que eu acho que vai ser bem rico. Mas o que eu queria extrapolar é, eu enquanto área protagonista e alavancador do negócio, né, como facilitador e enabler para o negócio, eu tô ali olhando também as coisas, as rotinas do time financeiro, por exemplo, que poderiam melhorar se eu trouxer uma ferramenta de IA corporativa para eles usarem no dia a dia. Que seja um LLM com alguma coisa conversacional ou algo mais simples, porque no final das contas, a gente já viu por vários estudos que a gente fez internos, de cases internos reais, que a gente não precisa sofisticar demais. Perfeito. Os problemas que a gente tem, que a maioria do mercado tem, são problemas que, via de regra, são simples, que a gente tende a colocar um over complexity ali em cima daquele problema, né? Mas no final das contas se eu tiver uma interface conversacional com modelo ultra treinado, já vai me trazer ali, sei lá, 60, 70% de ganho de eficiência numa área XPTO para uma rotina Y. Então, no final das contas, eu tenho essas iniciativas que estão olhando para o negócio, e eu tenho também uma reestruturação toda gigante que a gente está fazendo, que acho que isso é super legal de falar. A gente está refatorando e reconstruindo todo o nosso data lake. E aí, esse novo data lake que a gente está fazendo, ele é todo construído para plugar IA. Perfeito. E aí tem todos os metadados, tem são serviços novos, recursos novos que a gente Legal. está implementando, para no final do dia, a área de negócio não precisar ficar consumindo dashboard, acessando ferramenta de BI, não sei o quê. Cara, tá ali. O fulaninho da base XPTO quer saber quantos pacotes ele vai receber amanhã. Ele vai perguntar quantos pacotes vão vir para minha base amanhã para eu preparar a minha operação desse dia. Então, a gente está tentando fazer esse tema de IA servir não só a tecnologia, mas servir ao negócio. E quando a gente fala de tecnologia, não tem como a gente usar e implementar esse tema sem ter indicadores claros que conectem no negócio. Porque senão vira hype. Ah, eu tô Perfeito. fazendo isso só por hype. Sim. Tem um estudo famoso, né, que o pessoal todo fala, do MIT, que é 95% das iniciativas do ano passado. Esse estudo realmente hypou, né? Ele foi difundido que as empresas que investiram no passado em AI, 95% delas falharam. É muito por tentar colocar AI numa empresa ainda com pensamento para AI. E, cara, que incrível saber, né, que está havendo uma reconstrução de um data lake já aliado à AI, o que faz todo sentido, né? É engraçado que o momento que a gente passa, e já te passo, dá para dar tua opinião sobre isso, que nós estamos rediscutindo coisas óbvias do mercado de tecnologia. Será que vale a pena construir um Power BI? Será que vale a pena ter um BI? É. Cara, quando nós imaginamos no nosso tempo estarmos questionando justamente algo que seria o Power BI tá lá no anúncio da vaga, né? Conhecimentos, Power BI. Uhum. Era talvez o Excel básico, né? Então, que incrível saber que a empresa de tecnologia, no caso a Log, pensa de uma maneira tão já apurada, né? No final das contas, o que a gente quer é responder perguntas, né? É isso. Então, você vai analisar um gráfico, você vai olhar um Power BI, um dashboard, alguma coisa, o que você quer ali é responder alguma pergunta. Você quer tirar algum insight. Cara, a melhor forma de você responder pergunta e chegar a alguma conclusão é conversando. E na própria LLM conversacional hoje, a resposta ela já vem com um gráfico, né? Não é mais um texto somente, né? Né? Então, Exato. são paradigmas aqui interessantes de ser discutido. Só lá na tua visão, né? Quanto a IA, desculpa, está sendo aliada a nível de tecnologia dentro das Alp também. Cara, a gente, assim como a indústria em geral, né, a gente tem os nossos desafios de back-office, né, vamos chamar assim, embora o core business seja a prestação de serviço, né, a nossa estrutura, infraestrutura, áreas de apoio, né, a nossa área de pessoas e cultura, tudo mais, quando a gente fala em
prestar um serviço interno com mais qualidade passa muitas vezes por dar acesso aos dados, de responder as perguntas de uma maneira objetiva, construtiva, que tu não só traga a resposta, mas tu já traga, que nem tu falou, né, Renan? Traga o gráfico e talvez até uma sugestão de approach, né, Uhum. para aquele problema ali. Então a gente, de certa maneira, passa por esses desafios. Agora, quando a gente traz para o nosso core business aqui, que é da prestação de serviço, que é da desenvolvimento de software customizado, de integrações, de algoritmos complexos para diferentes indústrias, bom, aí o bicho pega, porque na prática a gente não está só falando em adoção de tecnologia, e aí nesse ponto a gente é feliz, né, Renan, por ter tantos e tantos engenheiros aí com capacidade absurda, né, de navegar em novas tecnologias, explorar, trazer conhecimento deles do mercado para dentro de casa, para apoiar os nossos clientes de uma maneira geral. Mas a gente fala também do nosso posicionamento, que embora hoje a Zalp seja uma empresa que tem uma marca forte no mercado, conhecida, clientes já super respeitáveis, se a gente não estiver se adaptando a esse novo cenário, a gente corre o risco real de ali na frente, como diz o nosso colega Giovanni, virar pó, né? Então, no final do dia, como é que a gente pode fazer o reshape dos nossos serviços, né? A gente não vai deixar de fazer o básico, a gente não vai deixar de construir, de trazer profissionais com excelência, ou de ter um ciclo de desenvolvimento assertivo, mas a gente precisa, nesse ciclo, adicionar gates, onde a gente consiga construir com mais produtividade, né, soluções para os nossos clientes, e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma capacidade como fornecedor. Eu acho que esse é o grande desafio do mercado, e não há resposta clara ainda. Como cobrar esse serviço de maneira mais inteligente, né? Como reposicionar uma consultoria como a Zalp no modelo tradicional que toda a indústria sempre trabalhou de time material ou de escopo fechado, para algo que não é nenhum nem outro, muitas vezes, né? Ele está baseado no outcome, está baseado no consumo, está baseado num ganho de produtividade, como é que tu faz esse give back para o teu cliente, se tu realmente descobrir um caminho ali que tu pode fazer algo diferente. Então, ao mesmo tempo que é um cenário complexo, é o tipo de coisa, resgatando um pouco disso da conversa, que faz a gente levantar de manhã e pensar em soluções diferentes. A gente comentava, né, no modelo de venda baseado em ROI e tudo mais, cara, são provocações que os nossos clientes muitas vezes nos fazem, mas que eu acho que o mercado de tecnologia em si precisa estar se fazendo todo santo dia. Como é que eu posso acordar e fazer algo diferente sem esquecer? E o nosso host aqui dentro de casa, como o nosso CTO também sempre fala muito, né? Sem esquecer daquilo que a gente é bom, que é relacionamento, que é construção de confiança. E eu acho que a soma disso aqui é o que faz a diferença para empresas de tecnologia do futuro. Acho que é importante lembrar, né, Sodá, que internamente nós fizemos questão de lançar um manifesto interno para tirar Perfeito. dúvidas sobre, inclusive, cara, a engenharia importa ou não importa. Uhum. E um dos pontos, né, desse manifesto é, cara, a engenharia importa e importa muito. Nós entendemos que as pessoas qualificadas, as pessoas que têm conhecimento profundo de engenharia, elas se tornaram mais importantes ao contrário do que muita gente fala, inclusive, né? Nossa, os desenvolvedores vão acabar, né? O mercado de tecnologia vai virar um mercado totalmente autônomo agora. A Zalp, ela não acredita nisso, né? E aí já entrando no assunto, provavelmente que eu passaria aqui, ou nós passaríamos horas falando, mas a AI é aplicada ao ciclo de desenvolvimento de software. Cara, quão incrível também é ver, e às vezes assustador, né? A velocidade que as coisas estão tomando, né? A velocidade que um software hoje, desde a sua ideação ao deploy de produção, esse ciclo está totalmente acelerado, né? E ao mesmo tempo a gente está aprendendo com isso, né? Eu digo nós, indústria de tecnologia como um todo, Sim. né? E inclusive tendo potencial, né? Mas para vocês ali na Log, Diogo, como que vocês tratam a questão de produtividade, né? Ser produtivo é entregar software mais rápido, né? Esse ciclo aumentou, como é que vocês mantêm a qualidade, mesmo se utilizando como aliada a AI, que isso é incrível, mas como que funciona essa dinâmica dentro da Log? Tá, legal. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, é que, eu diria que no mercado, né, não a Log em si, é que crescimento desordenado custa caro. Cara, Perfeito. isso acho que é um grande aprendizado da pandemia, né? Empresas crescendo 400% ao ano, achando que aquilo iria se manter ano contra ano, enfim. Ondas de
layoffs pós-pandemia, porque cresceu muito, depois aquele número não se confirmou, enfim. Então, o crescimento desordenado, ele custa caro e ponto, né? Quando a gente traz isso para esse paralelo de IA dentro do ciclo de desenvolvimento de software, acho que esse que é o maior aprendizado que está o tempo inteiro na minha cabeça ali olhando, que é, pô, eu podia muito bem chegar, reunir ali uma cúpula, os melhores engenheiros e falar assim, galera, a partir de agora todo mundo usa IA em todas as etapas da jornada de desenvolvimento e vamos ver o que vai dar. Mas assim, se eu fizer isso, eu vou promover um crescimento desordenado e certamente aquilo vai tender ao caos. Uhum. O que no final das contas a gente está fazendo é estruturando um plano com início, meio e fim, muito organizado, para a gente conseguir implementar IA sim em todas as etapas da jornada de desenvolvimento de software, mas medindo e conectado a alguma métrica de negócio. Então, por exemplo, como é que eu vou medir, como é que eu estou, na verdade a gente está começando a fazer isso, né? Nada disso está 100% maduro ainda, porque a gente está construindo isso Assim agora. como 98% do mercado. Tá tudo certo. Ou 99. Então, o que a gente está concebendo ali? A gente fez, algumas semanas atrás, a gente fez um framework de métricas, indicadores. Aí nesse framework eu tenho vários tipos de indicadores diferentes, são 53 indicadores diferentes, alguns internos de tecnologia, outros mais voltados para negócio, mas os internos a gente entra ali no detalhe do bit e do byte para conseguir chegar a uma conclusão óbvia do que é valor sendo gerado. E a conclusão, ela nunca é, pelo menos a gente ainda não conseguiu achar a fórmula do sucesso que diga, esse indicador aqui é produtividade. Não, é a combinação de vários indicadores que vai mostrar pra gente, de fato, estamos com uma performance alta. Só que aí você entra num outro porém que é, você pode entregar pra caraca, você pode estar super produtivo, você pode estar super eficiente, mas você está fazendo um monte de coisa que não serve para nada. Então, se eu não conecto isso com, de fato, a estratégia da companhia, não adianta eu ter produtividade e eficiência no ciclo de desenvolvimento, porque aquilo ali vai estar sendo jogado no lixo praticamente. Então, o que a gente está fazendo é, nesse book, nesse framework de 53 indicadores, a gente correlaciona um monte de indicador e a gente faz uma leitura com a combinação deles. Então eu digo, se esse indicador aqui, por exemplo, de velocidade de entrega, está linkado com o aumento da percepção de maior estabilidade no sistema, eu estou gerando valor para o negócio. Porque no final das contas eu tenho uma operação que ela é logística, essa operação ela é uma operação que ela acontece em cadeias, e se eu tiver um impacto num pedaço da operação, eu tenho um efeito bola de neve em todas as outras etapas da operação. O que isso gera no final das contas? Pacote atrasado ou extraviado, porque uma coisa está quase ligada à outra. Então, se eu tenho os meus principais stakeholders percebendo que eu não tenho mais, sei lá, indisponibilidade de sistemas, que eu não tenho os problemas que a tecnologia contribuem negativamente para o atraso do pacote, por exemplo, eu tenho, de fato, uma métrica de qualidade linkada a uma métrica de negócio que é o SLA, que hoje é o tempo de entrega daquele pacote. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é, de todos esses indicadores, eu não posso olhar para um só isolado. Eu preciso fazer uma combinação para conseguir entender isso daqui somado a isso com aquilo outro está me fazendo chegar a um resultado de negócio que é satisfatório. Inclusive, um dos indicadores desse framework, ele é garantir que tem uma conta que eu faço lá, que obviamente não vou revelar, mas que é garantir que os investimentos em IA estão retornando Perfeito? com algum tipo de benefício, né? Eficiência ou reduções de ações manuais, whatever, né? Então, no final das contas, eu preciso, para cada ação que eu executo, para cada iniciativa que eu tenho, eu preciso ter muito claro o retorno que aquilo traz. E isso, hoje a gente virou um novo modelo de trabalho dentro do nosso time, que é nada sai do papel se eu não tiver claramente o retorno daquela iniciativa. Então, eu não corro mais o risco de, sei lá, uma área B, uma área C, falar assim, eu acho que a gente precisa fazer isso. Aí drive o time inteiro para fazer um negócio que é uma aposta, e aí quando você vê, tem 50 pessoas trabalhando naquilo ali que não deu metade do resultado que deveria dar. Então, no final das contas, eu tenho um processo muito azeitado, que eu consigo garantir todas as etapas
desse processo estão totalmente monitoradas, observadas, com indicadores que, desde internos ao de negócio, estão totalmente linkados. Perfeito. Posso quebrar o protocolo aqui, Renan? Sem Fazer uma dúvida. pergunta, porque agora eu fiquei curioso num ponto aqui. É, de novo, a gente falava ali muito sobre a questão do nervosismo do negócio, de logística, Uhum. o compromisso com entrega, pontualidade, que muitas vezes passar em branco é a melhor referência que se pode ter, né? É Sim. sinal que tudo aconteceu de maneira smooth. Só que trazendo para o nosso lado de tecnologia, tu como CTO ali, numa cadeira que realmente exige muita pesquisa e desenvolvimento, e muitas vezes a utilização de IA é exploratória, né? É a Sim. gente testar novas funcionalidades. Como é que é o ciclo na log entre uma ideia, algo que alguém pensou que realmente pode causar um impacto real para o usuário ou para os colaboradores, de alguma maneira, até isso realmente virar chave em produção? Como é que Perfeito. funciona esse processo de vocês? Perfeito. Hoje eu tenho. Como é que eu faço todo o cascateamento até aquilo virar algo virar um entregável, né? Eu tenho uma definição estratégica da companhia pela área estratégica da companhia. Essa área eu faço parte. Então, a estratégia da companhia está definida e está claro, a gente quer chegar aqui, a gente quer ser isso daqui, a gente quer, enfim. Aí eu estou falando do quê, né? Uhum. A estratégia está definida, eu tenho o quê? Perfeito. Eu sento com o meu steering tech lá, que é a minha galera que eu falo tech, mas é produto e tecnologia junto, tá? Perfeito. Uhum. Na Log a gente é uma coisa só. Então a gente senta com a nossa steering lá e a gente define como que a gente vai pegar essa estratégia e esmiuçar ela para fazer refinamentos. No final das contas, chega até o time de produto refina, o time de engenharia participa do refinamento, os discovers eventualmente que precisam existir, mas os outputs disso são grandes blocos de comos, né? De como. Então eu tenho o que definido pela estratégia, eu tenho o como, depois a gente vai junto, todo mundo falar do quando, porque não adianta só a engenharia falar, putz, eu consigo entregar isso aqui daqui a 6 meses. Não é assim que funciona, a gente sabe, né? Mas a parte principal disso tudo, até aqui tem muita exploração, muita hipótese, muita análise, muita validação, experimento e tal. Mas quando isso está indo de fato para virar um artefato de código em produção, acho que aqui que está o segredo das coisas, né? Primeiro, toda essa etapa inicial, ela acontece rápido. Porque Ok. aqui é tipo, erra rápido, volta rápido, corrige rápido, pensa rápido, assim, é meio que uma cultura bem lean mesmo. Só que quando tá no deploy, quando o asset existe, aqui a gente não tem margem para erro. Uhum. Porque o business não permite isso. E aqui que está o segredo. Como é que a gente faz para a gente garantir que aquela ideia foi validada, que aquilo funciona, que a gente deveria fazer de fato o rollout daquilo? A gente faz uma ideia de shadow. Então a gente joga o código novo como shadow para produção, ele fica recebendo tráfego em paralelo com o sistema que é o correlato dele, e ali a gente está medindo tudo. Performance, eficiência, erro, sucesso, fracasso, todas as métricas que a gente precisa olhar para depois a gente chegar no momento e falar, putz, estamos seguros, estamos maduros para fazer um rollout maior. E ainda assim a gente vai fazendo rollout, às vezes base a base, site a site, fluxo a Uhum. fluxo. Então, tudo que a gente faz hoje é com feature flag, por exemplo. A pergunta estava na ponta da língua aqui. É Tudo, feature flag nesse tudo, caso. tudo tem feature flag. Então, e tudo é muito observável, né? Nosso nível de observabilidade, ele é muito alto. Então eu consigo fazer tracing, por exemplo, de uma requisição do início ao fim, ver por todos os sistemas por onde ela passou, onde teve o gargalo, onde não teve. Então eu consigo ter um nível de precisão muito grande de onde eu preciso investir energia para melhorar, tecnicamente falando. Então, quando eu tenho esse momento de shadow, por exemplo, recentemente a gente fez uma migração de um sistema interno de bipagem de pacotes. A gente saiu ali de um bip de pacotes no momento da cadeia que levava 700 milissegundos para 9 milissegundos. Nossa. Cara, do ponto de vista de engenharia de Nossa. sistemas, isso é um avanço absurdo. Uhum. Então a gente só conseguiu fazer isso e fez com muita segurança porque a gente seguiu todo esse fluxo, fez a lógica do shadow e aí a gente estava seguro para fazer o rollout gradativo para as bases. Legal, Soldar. No teu caso agora, né, olhando como Zalp, que é uma prestadora de serviço, que tem um contato com uma gama grande de clientes, de todas as maturidades, mercados e tamanhos, né? Tu entende que existe um consenso, existe um desafio em comum, né? O que que vem de perspectiva da carteira hoje de parceiros Zalp no assunto de AI agora? Perfeito. Cara, eu acho que a gente é extremamente feliz e grato pelos clientes que a gente tem. São grandes empresas, são empresas
que todas elas compartilham um certo nível de maturidade, né? Quando a gente fala em adoção de tecnologia de uma maneira geral, e aí eu acho que é o posicionamento histórico da empresa, desde a fundação em 2009, de querer trabalhar medium, high, large, né? Que é onde a gente acaba atuando em cima de volumetria, em cima de grandes cases. Só que daí quando a gente traz para o nosso lado daquilo que a gente está escutando e está oferecendo de contrapartida, a gente sempre acaba atuando em três grandes pilares, né? Ou a gente vai pegar aquele cliente que entende que ele não tem a maturidade dentro de casa ainda para realmente pensar de ponta a ponta uma solução. Com certeza não é o caso da Log aqui, pelo todo o depoimento do Diogo, mas a gente vê muitas empresas grandes que muitas áreas assim, cara, eu não sei nem por onde começar. Então a Zalp ela vai entrar muito mais um pilar de fundação mesmo de A, entender que tipo de estrutura precisa, cara, é quase que fazer um letramento digital de inteligência artificial dentro da empresa, né? Isso por si só tem muito valor, porque a maioria dos use cases ali a gente está falando de ganho de eficiência operacional, não é engenharia de foguete, mas é como tornar as áreas de negócio mais produtivas, mais conectadas, mais inteligentes, né? Aí a gente tem aqui no meio do caminho realmente algo que me brilha os olhos, né, que os nossos clientes estão demandando bastante, que é a questão do ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? E a gente como uma boutique de software, né, como a gente se posiciona, ainda mais na minha área, né, que é a entrega de software customizado com gestão nossa e com ciclo de vida muitas vezes nosso ou misto com o cliente, eu acho que é aqui onde a gente gosta de atuar, gosta de trabalhar, porque além de entregar o escopo ou o produto que vai fazer a diferença do negócio para o cliente também está me demandando, cara, que tecnologia você está usando? O que que tu está aplicando no dia a dia dos teus? Como é que tu está treinando o teu pessoal? Como é que tu está mentorando? Como é que hoje em dia é coisas básicas? Como é que é o ciclo de vida de um profissional de desenvolvimento de software hoje? Cara, ele não é mais como era antes, né? Interno, júnior, pleno, sênior. Cara, como é que a gente faz a pessoa navegar por isso aí e conseguir trabalhar dentro dos guardrails necessários ali para fazer desenvolvimento de software com qualidade e com segurança? E aí entra um pouco da característica dos nossos clientes, né, Renan? Porque, cara, é um alto nível de compliance, altas solicitações de segurança de informação, cliente que solicita TSEX, ISO 27001. Então, assim, tem muitos aspectos que a gente trabalha ali. E aí eu acho que é isso realmente que faz a gente levantar todo dia de manhã e realmente, cara, como que a gente pensa o serviço. E aí tem o último tipo de demanda que a gente está sendo muito solicitado, que é na parte de governança mesmo, do uso de inteligência artificial. O cara já passou de um ciclo foundation, o cara já tem lá no ciclo de vida de desenvolvimento, mas, cara, onde é que está o sweet spot entre acelerar tudo que dá com o uso de inteligência artificial e aonde que eu preciso dar uma desacelerada, segurar, definir bem, né, aonde atuar, governança sobre dados, governança sobre o código que está sendo gerado, né? Eu acho que no final do dia, o que faz a diferença, o que vai fazer a diferença no nosso mercado na hora que ele se autorregular na forma de utilizar e de trabalhar, é aquela consultoria que conseguiu entender de uma maneira muito perfeita qual é o sweet spot entre ganho de produtividade e ter um ciclo de desenvolvimento inteligente, respeitando qualidade daquilo que está sendo entregue, qualidade e utilidade daquilo que está sendo entregue. Porque daí, cara, a gente não vai abrir mão e não deve abrir mão de realmente achar que porque eu vou bater um bate-papo com o Diogo aqui, ele vai me trazer uma demanda, eu a gente cria aquela ilusão, né? Eu vou capturar a conversa ali com Fireflies da vida, vou entender a dor dele, vou jogar para uma IA e vou pedir para ela sair codificando uma solução para ele. Cara, tem todo um contexto ali de informação, de dados, de metadados ali por trás dessa demanda ali, que, cara, eu vou continuar necessitando de profissionais sêniores, de pessoas de negócio, de desenvolvedores sêniores plenos para criar aquilo, porém o papel muda um pouco, ele se transforma dentro desse ciclo de vida. Então, acho que, numa pincelada geral, um pouco do que a gente vem ouvindo dos nossos clientes e a gente tem oferecido dentro dos nossos serviços. E aí, às vezes, desde o mais commodity, vamos dizer, que é a alocação de um profissional que precisa estar preparado para trabalhar, ou, como eu falei, né, quando a gente assume a responsabilidade pela entrega daquele software, e aí sim, é uma responsabilidade altíssima, né? Porque eu vou usar Vibe Coding, eu vou utilizar um acelerador, um Claude qualquer da vida para acelerar minha produtividade. Cara, eu não posso fazer isso em vão.
Eu não posso entregar uma brecha de sistema, uma brecha de segurança lá para o meu cliente, né? Então tem toda uma outra camada que antes o ser humano resolvia, do ponto de vista da codificação, que agora a IA está trabalhando por ele, e ele precisa resolver como ele sendo o portal de segurança de tudo aquilo. Então, assunto complexo, mas vem um pouco de tudo, literalmente, Renan. Eu acho que temos respondido bem, né, essas dores do mercado aí de uma maneira geral. Eu acho que uma palavra que tem se falado muito, inclusive, na nossa carteira, né, é human in the loop. Cara, o humano ele vai estar que tá ali, Tem que né? estar A ali. Não experiência, podemos a abrir mão. decisão, o senso crítico, pelo menos ainda, né? Não sei se na nossa geração, mas ainda é extremamente importante e é isso que a gente valoriza. Mas indo para um bloco final, o papo tá muito bom, mas não posso perder a oportunidade de vocês, né, poderem também dar uma visão pra gente sobre o que vocês entendem que é o profissional da nossa, do nosso mercado do futuro agora com o AI embaixo do braço. Como eu brinquei em outro episódio, nós brincamos ali, e foi trazido que antigamente se via na vaga Excel básico, depois foi para um Power BI talvez, e hoje faria todo sentido colocar um AI básico, talvez um GPT básico para ficar mais óbvio, né? Entendendo que o profissional ele vai precisar digerir que o profissional com EA é o melhor que o profissional sem EA, ponto. Né? Certo. Então, na carreira de vocês, né, já de sucesso, o que vocês recomendariam? Qual que é a análise de vocês do profissional do futuro agora com a AI do braço? Legal. Isso me faz pensar em perfis diferentes de profissionais no mercado, né? Que sempre existiu, sempre vai existir. Mas eu faço mentoria com várias empresas diferentes e IA é sempre tema que cai nessas mentorias. E o que eu cheguei à conclusão depois de um tempo, conversando com diversas empresas sobre esse tema e vivendo na prática também, é que a IA só potencializa a tua competência. Se você é um bom profissional, a IA vai potencializar uma coisa boa. Se você é um profissional medíocre, vai potencializar aquilo ali que não é tão bom. E se você é um profissional ruim, você vai fazer muita cagada. Vai ser um caos, na verdade, né? Vai ser, vai gerar ser. caos. Caos. E aí, no final das contas, eu costumo falar com os mentorados e as pessoas que eu converso sobre esse tema, é que o profissional do futuro precisa entender, o profissional de tecnologia, precisa entender que não é a IA que é a nossa assistente, nós é que somos o assistente dela. Porque no final das contas, sou eu que peço, sou eu que articulo e sou eu que sei o problema que eu quero resolver. Se eu não passo isso muito bem, se eu não tenho bons guardrails, se eu não tenho uma estrutura de especificação muito bem feita, né? O spec driven tá na moda agora, tá em alta, né? E que de fato faz todo sentido, porque é ele que vai garantir os limites, né? Até onde eu posso ir, a forma como eu vou construir. Se eu não tenho essas qualificações, cara, eu não vou entregar algo razoável com o IA. Então, o profissional do futuro ele precisa entender que conceitos continuam sendo muito importantes, que ter qualidade profissional, independente de IA ou não, continua sendo vital, se atualizar, entender das tecnologias continua sendo vital e que a IA está ali para potencializar você enquanto profissional. Acho que o profissional do futuro, que o profissional do presente que entender isso, vai ser um excelente profissional do futuro. E aí é onde a gente vai separar os jovens das crianças daqui a um tempo, né? Quem soube dominar e quem tem de fato qualidade, com quem não tem qualidade, quem gosta do vibe coding e só fica naquilo ali, parou, aquele é o teto dele, enfim, sem entrar na polêmica do vibe coding. Tá bom. Cara, eu vou tentar responder sobre 3 fundamentos diferentes. O primeiro é um prisma bem pessoal meu, que é, como tu sabe, Renan, eu tenho 3 filhos, a Ana, o Bento e o Caio, e muitas vezes eu me pego pensando e quase que torcendo para eles não trabalhar com tecnologia no futuro. Eles realmente escolher alguma área que seja um pouquinho mais preditiva do ponto de vista de futurologia, porque a nossa, ela tá um pouquinho complicada nesse momento de tu conseguir cravar numa pedra, né, aquilo que o profissional realmente vai estar fazendo, né? E a gente tem tantas áreas ainda, agricultura, produção de alimentos, né, a medicina, embora sempre utilizando de tecnologia, né, mas que o human the loop, ele tá mais, talvez, extremamente relevante ainda do que talvez na nossa área. Agora, como que esse Human the Loop vai continuar relevante na nossa área, que eu acho que é a grande discussão. E no final do dia são ciclos, né? Tu comentou,
Tu desbloqueou algumas coisas da minha memória impressionantes aqui, falando em arquivo EDI, integração e tudo mais. E obviamente, no desenvolvimento de software mais romântico ali, que eu participei, né? Sendo um pouquinho mais velhos que os colegas aqui, cara, toda a integração era baseada em troca de arquivos, É. basicamente, né? E muitas vezes tu jogava o arquivo no servidor, puxava de volta. Cara, era uma gambiarra total, perto do que a gente faz hoje. E aí, daqui a pouco, apareceu APIs. E aí era um diferencial para o profissional que sabia trabalhar com API. Hoje em dia, nós não podemos dizer que é um diferencial. Aí, daqui a pouco, quando a gente começou a evoluir de um sistema muito remoto de controle de versão de código-fonte para uma utilização no SVN da vida, aí apareceu lá no requisito que tinha que saber trabalhar lá com Tortoise SVN, ou SVN no Linha de prompt de comando. comando, na linha de comando. E aí depois veio o Git, e aí tu saber comando Git, então tu ainda diferenciava. Mas tu já trabalhou com Git? Eu lembro a gente fazendo pergunta, né, quando estava estruturando, mas já trabalhou com Git? Eu tô falando há 10 anos atrás, 9, né, fazia parte. Hoje em dia ninguém questiona, É. né? Então acho que o profissional do futuro, ele já vai vir AI ready, sabe? Ele já vai vir AI embedded, do ponto de vista de ele se preparou, ele nasceu nesse ambiente, né, cara? Que nem nossos filhos lidando com iPad, com telefone, com tablet, com TV, de uma maneira extremamente natural, que a gente olha assim e diz, cara, se eu der para ele um toca-fita, ele vai saber usar isso aí, sabe? Então acho que o profissional do futuro ele já vai vir AI ready e o grande diferencial vai ser realmente, cara, qual é a capacidade que aquele ser humaninho que está ali na ponta, ele tem de impactar o negócio que ele está trabalhando. Eu acho que o conhecimento, a gente vai voltar a um básico que às vezes a gente esqueceu dentro da nossa história, que é, cara, o quanto eu conheço do negócio que eu estou inserido. Eu acho que isso é um grande diferencial. O profissional que conseguir aliar a capacidade técnica, que ele vai ser, em alguns aspectos, meio que commodity, né, do ponto de vista de conhecimento, porque hoje tu cada vez menos depende de um estudo formal, de uma faculdade, uma universidade, tu te forma na faculdade da vida, quase que nem a gente brinca, mas, cara, conhecimento de negócio, o cara ser um especialista em logística, aeroespacial, do ponto de vista de tecnologia, cara, isso vai fazer uma tremenda de uma diferença. Então eu vejo algo se moldando a partir daquilo ali, tá? Acho que é um caminho que eu consigo enxergar o profissional do futuro de tecnologia se adaptando. Que é quem consegue resolver problema de verdade, né? De verdade, porque no final do dia, cara, eu sou extremamente bom em tecnologia. E tem muita gente que é boa nisso, mas eu não estou entendendo aonde eu estou inserido e qual é o cerne de um problema dentro de uma cadeia logística, o tamanho da fricção que eu causo, se eu causar uma falha ali no meio, o impacto que isso tem na cadeia. Cara, eu não posso estar botando mão em código ali, eu não deveria estar botando em mão, porque eu Sim. estou botando em risco o negócio da minha empresa, ou no caso, com o prestador de serviço até do meu cliente, né? Recentemente, para contribuir com vocês também, recentemente eu estava assistindo uma entrevista, uma palestra, na verdade, ali, do CEO da NVIDIA, aquele grisalho, né, japonês ali. E ele falou uma coisa que eu tive que parar o vídeo na hora, assim. Ele falou, cara, se vocês estivessem enxergando o que eu enxergo na minha posição, então imagine, a NVIDIA, né, no meio, literalmente é o centro do assunto AI, Uhum. enxergando tudo que ele pode enxergar, né, com os parceiros dele. Ele falou que ele multiplicaria a minha expectativa das coisas que virão. Então, eu fiquei tentando entender ou calcular o 100, porque, cara, dobrar já é difícil. Então, eu achei uma coisa muito interessante, uma fala muito interessante, sabendo que ele é Enigmático. enigmática. Às vezes assustadora, talvez, né? Pode ser. Da poção de uma pessoa que, obviamente, está no palco ali de AI, mas que pode enxergar coisas além. Então, no final das contas, a gente vai ter que estar muito preparado a mudar, a abandonar, vão vir muitas ondas de Gits e outras pela frente que a gente simplesmente vai dizer que é commodity e o profissional vai ter que entender que as mudanças virão e, cara, quem não se adaptar. E infelizmente ou felizmente para alguns as mudanças não estão sendo geracionais, né? Não é de 5 anos, não é de 1 ano. A gente está vendo mudanças mensais, quase. Então, o mercado de tecnologia a gente pode enxergar de 2 prismas. Ou isso incomoda muito, ou isso nos motiva pra caramba É isso em aí. trabalhar com um mercado que é tão dinâmico. E eu sempre falo pra nossa galera lá das Alp, cara, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim é um privilégio estar vivendo essa época. De ver tanta transformação, né? Tudo que a gente já viu, mas a velocidade da transformação que tá vendo agora com o AI, cara, é um privilégio e é sensacional poder participar disso, né?
Então, gente, chegamos ao fim. O papo estava muito bom, ficava muito mais tempo aqui conversando. Quero agradecer o Diogo a topar esse desafio com a gente, se expor aqui, falar um pouquinho tanto da carreira quanto da própria Log. Querido colega e amigo Soldar, a topar também esse desafio. Prazer, sempre. Obrigado, gente. Então, para quem acompanhou até aqui, aqui fica mais um episódio do TDM, Tech for Decision Makers. Convido você a compartilhar aí com seu colega de tecnologia e, obviamente, acompanhar os próximos episódios, que muito papo bom vai vir pela frente. Obrigado.